Bom, vamos ver se agora dá certo. Nosso amigo Ricardo querendo entrar e ouvi-lo, né? O ao vivo é assim. Vamos aguardar aqui. Já agradecer desde já quem está entrando, nos acompanhando no nosso Instagram. Vamos abordar um tema muito bacana. Como podemos cuidar dos nossos idosos nessa época de pandemia, né? Me ouvem bem? Ok. Recebo o sinal aqui que o áudio está ok. Ok, sinal aqui que o meu áudio está ok. Só aguardar agora o nosso amigo Ricardo querendo entrar e verificar o áudio dele. Só aguardando a entrada dele aqui. É importante que você envie o link desta live para os seus amigos no Instagram para que eles possam nos acompanhar. Vamos convidar agora o nosso amigo. Prontos! Agora acho que eu estou te ouvindo. Eu não estava ouvindo a tua voz. Não estava ouvindo a tua voz. Boa noite, meu subsecretário. Tudo bem com o senhor? Boa noite, vereador. Prazer. Meu vereador Rogério Cruz, aqui de Goiânia. Prazer falar com o amigo. É assim mesmo. Dá os problemas, a gente chega lá. É normal, isso acontece até nas grandes TVs. Eu soube agora e acompanhei um pedaço da vídeo do nosso secretário nacional do Republicanos Idosos, juntamente com a nossa ministra Damares, né? E para iniciar, meu amigo Ricardo Quirino, eu fiz aqui um pequeno apanhado de uma pequena matéria que eu gostaria de ler para que nós possamos entrar nesse tema tão importante que é o cuidado com os nossos idosos nessa época de pandemia, né? Sabemos nós que são os mais vulneráveis. E É, essa pandemia do novo coronavírus, ela está produzindo uma experiência de vida singular para toda a sociedade. O seu desdobramento aparece no plano de economia e na convivência social, nos nossos deslocamentos, na subjetividade, entre outros segmentos. Um dos aspectos a se destacar é a preocupação com a população acima de 60 anos. Isso aqui é um é. apanhado que eu fiz, e ao final desse apanhado aqui, nós temos duas perguntas para colocar já para o senhor, porque são perguntas importantíssimas. E de acordo com os médicos e cientistas, essa população fica mais vulnerável diante da pandemia. Cuidar dela envolve uma série de ações, como isolamento social e a atenção com seus responsáveis. Esse isolamento social, trazido pela frase "fica em casa", talvez seja um dos maiores desafios
para indivíduos das mais diferentes idades. E nos últimos dias nós temos visto, né, isso acontecer. Uma série de vídeos e memes na internet tem abordado a temática do isolamento social entre os mais velhos. Nós vemos aí que no dia 25 de março, por exemplo, nós vimos notícias divulgadas em uma matéria de um site sobre o flagrante de um idoso que estava andando de carrinho de rolimã, o nosso famoso patinete, lá no Rio de Janeiro, né? Que o idoso estava usando esse carrinho pelas ruas da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O vídeo viralizou nas redes sociais. Já em 26 de março, o governo de São Paulo admitiu a possibilidade de utilizar as forças de segurança para abordar pessoas acima de 60 anos que estejam nas ruas, com aplicação de multas. Olha só, com aplicação de multas. E de acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílio, PNAD, e também do IBGE, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019, o estado de São Paulo possui a maior população de idosos do país, com cerca de pouco mais de 1 milhão de pessoas acima de 60 anos. E boa parte dessa população vive sozinha. Aí eu pergunto, como será? São duas perguntas, vou fazer a primeira já para o senhor responder. Como será possível minimizar o isolamento dentro de um isolamento que já existe? Como é possível isso? Porque os idosos, por viverem sozinhos, muitos já vivem isolados. Porque muitos não são respeitados, muitos são rejeitados pelas famílias. E é um problema que nós temos visto hoje em todo o nosso Brasil e no mundo afora. E aí essa pergunta, como será possível então minimizar o isolamento dentro de um outro isolamento que já existe para os nossos idosos? É verdade, vereador Rogério Cruz e amigos estão nos acompanhando. Boa parte da população idosa, como a reportagem e o amigo falou, já vive o isolamento social. O que nós temos que trabalhar é para que esse isolamento social não se torne um isolamento efetivo. Por quê? Porque se tornar-se um isolamento afetivo, então a pessoa idosa vai ter muitos problemas. Então, pequenas coisas podem ser feitas para que possa minimizar isso ou até impedir. A gente sabe que é um conflito, a família está em casa, é uma situação que eu particularmente não lembro de ter vivido nesses meus anos no Brasil. Eu nunca vivi isso, nunca soube de um caso assim, né? Então, primeiras coisas podem se fazer: conversa com o idoso, diálogo, levando para ele que ele não está sendo discriminado, que ele não está sendo uma pessoa que está no isolamento social ou afetivo, porque ele faz parte e talvez o primeiro ator do grupo de risco, mas que realmente existe um problema, existe uma pandemia, existe um perigo, e por causa da idade, essa pessoa se tornou, então, um ator nesse grupo de risco. Diálogo, procurar fazer, vereador Rogério, com que a pessoa idosa esteja participando de tudo aquilo que a família vive. Por exemplo, eu, nesse momento, tenho assistido, né, quando chego em casa depois do trabalho, creio que o amigo também, diversos documentários. É uma forma. Bota o documentário para ver, tira um pouco o idoso de frente da televisão, especialmente porque nós estamos vivendo uma massificação de notícias. Coronavírus, morreu. Aí você veja só, há uma morte em tal estado, a pessoa de 70 anos, outra morte ali, 60 não sei quantos anos, 80 anos. Isso causa um desespero. Orientar, incentivar aqueles que são alfabetizados, são muitos, a ler um bom livro, a assistir uma peça de teatro, tantas apresentações. O senhor esse dia estava assistindo uma apresentação do Grupo Novo Som, né? Tantas apresentações boas para que o idoso possa participar. O que não pode, vereador, para concluir essa pergunta, é a família fazer o seguinte: o jovem ele vai para um canto, para a internet, o adulto se apropria de um programa de televisão, cada um quer se sentir útil dentro de casa, a pessoa idosa fica isolada. Então, o diálogo, a participação, é muito importante para a gente impedir esse isolamento afetivo, porque o amigo sabe, a probabilidade de ansiedade, depressão e problemas mentais é muito grande. E quanto mais a idade chega, mais vulnerável a pessoa vai ficando. Inclusive, dentro disso que o senhor falou, secretário, é importante salientar que a viabilidade desse isolamento social com o idoso é importante também evitar os impactos
que são causados na saúde mental do idoso, né? Com certeza, porque a pessoa já vive um isolamento, como o senhor falou, social, né? Vamos ser sinceros, né? Boa parte da população idosa está vivendo discriminação por causa da idade, por causa Exato. da perda da força física. Nós somos um país que vive de aparência. Não tem jeito. O Brasil é um país que valoriza muito a aparência. A juventude é muito enfatizada, nada contra, mas todos são seres humanos. E então o que acontece? Essa pessoa idosa, por já viver isso, e dentro de casa, ela começa a observar, notar que ela está sendo discriminada, que ela está sendo super protegida, uma proteção excessiva, às vezes não, desculpa, não sempre para impedir que ela contraia uma doença, mas uma super proteção, isolamento, para que ela não incomode. Exatamente. Isso é muito importante. E aí nós temos aqui algumas perguntas, secretário. Eu vou colocá-las para o senhor nesse momento. Algumas perguntas que eu já recebi aqui. A primeira é, perguntaram, não tenho sintomas da doença. Posso visitar idosos durante a pandemia do novo coronavírus? Pode e deve, tá? Pode e deve. Até porque nós estamos aí recebendo uma gama de informações sobre cuidados. Cuidados não só para a pessoa idosa, como para nós também, né? Aquelas medidas preventivas. Então, pode sim e deve, porque muitas instituições de longa permanência, que as pessoas conhecem como abrigo, muitos idosos estão sofrendo com solidão, porque não estão recebendo visitas. Pode sim, tá? Nada impede o convívio com a pessoa idosa. A outra, lembrando só os amigos que estão nos acompanhando aí na live, pode enviar suas perguntas pelo direct, tá? Aqui do meu Instagram, Rogério O da Cruz. Pode enviar as perguntas pelo direct aqui do Instagram. E se você nos acompanha e tiver algum outro celular disponível com WhatsApp, você pode enviar também pelo meu WhatsApp, 62982225107. Vou repetir. 62981228222, desculpa, 5107. Você pode enviar suas perguntas pelo WhatsApp ou pelo meu direct aqui, que nós estamos aqui ao vivo para colocar essas perguntas para o nosso secretário do Republicanos. A outra pergunta, secretário. Como fazer a entrega de mantimentos e medicamentos para os idosos com segurança? Então, esse é um outro problema que, especialmente no início da pandemia para o meio que nós estamos vivendo hoje, as pessoas idosas passaram por essa dificuldade. Porque a gente sabe que, dependendo da idade, muitos já tomam remédio controlado e precisam se deslocar. Então, primeira atitude, é bom se dispor do serviço online. Então, a família pede, se o idoso não tem essa habilidade, use o serviço online. A maioria das farmácias, quase todas, o comércio no Brasil todo está fazendo essas entregas. É claro que quando a pessoa quer entregar um remédio ou qualquer outro serviço, é bom que a pessoa desse se compromete, ou o familiar vá até a porta, até a pessoa idosa, mas com todo cuidado, minimiza lá as suas mãos, passa o álcool gel para receber aquele, seja o volume, né, o remédio, e antes de usar, é claro, também faça a higienização das mãos para evitar que o entregador entre dentro da casa das pessoas. Isso é fundamental, essa orientação para pessoas idosas, para todos nós, que a pessoa que vier entregar, ela não entra. Aí, vereador, mas tem aquele idoso que diz, eu estou com saúde, eu estou bem, ele trabalha, ele está aí no mercado de trabalho, eu vou à farmácia. Então, tudo bem, tá? Mas sempre orientando para que ele tome as medidas de precaução. Use a máscara, né? Passe o álcool gel em suas mãos, receba o material quando chegar em casa de novo, passe o álcool gel para evitar problemas. Isso é muito. A prevenção é muito importante, né? Tudo que nós podemos prevenir é importante, e principalmente nessa época agora. Eu mesmo tenho o hábito de, quando vou ao mercado, né? Se eu vou pegar carrinho, eu sei que nos mercados eles estão lá usando álcool em gel, desinfetando os carrinhos, tudo direitinho, mas eu já com o hábito já de, além da máscara, eu coloco uma luva, né? Para poder também prevenir. Tudo isso tudo é prevenção. E com os idosos, essa prevenção ela tem que ser dobrada ou triplicada, na verdade, né? Uma vez que
a doença, a Covid-19, ela se torna mais potencial quando a pessoa tem uma certa idade, inclusive aquelas que têm um problemas respiratórios também, outras que já passaram por situações de cirúrgicas, né? Ou tomam medicamentos fortes, né? Então é importante esse cuidado. E nós temos visto, inclusive, que muitas pessoas, muitos filhos hoje, jovens, têm feito isso para os seus pais, né? Têm ido às ruas, têm ido ao mercado, têm ido à farmácia, têm ido pagar conta de despesas de energia, de água, de luz, enfim, tem tem ajudado, né? Coisas que normalmente não se fazia, né? A juventude ou os filhos, né, não faziam para os pais, hoje são obrigados a fazer. Então, isso tudo é uma prevenção. E aquilo que nós temos visto hoje, secretário, muitas pessoas falarem, daqui para frente, as atitudes das pessoas, o modo de viver, a vivência das pessoas hoje, seja entre família ou amigos, né, a convivência, se tornará com certeza diferente, não é isso? Exatamente, porque essa aproximação está fazendo com que as pessoas dependam mais uma das outras. Eu vou lhe contar um detalhe em cima do que o amigo falou, e com muita sabedoria em relação aos jovens e familiares que estão agora fazendo as compras, pagando contas. Na verdade, isso é um inverso, né? Porque no natural, é só a gente ir nas lotéricas, em bancos, a gente vê muitas pessoas idosas pagando as contas da família. Até porque alguns, não todos, pedem as pessoas idosas para pagar as suas contas por causa da prioridade, da preferência na fila, né? A gente vê muito isso. Então, é comum, por exemplo, na lotérica, em determinado horário, as pessoas idosas exatamente fazendo essa tarefa que poderia ser de todos. Então, nós não seremos mais os mesmos, o mundo não será mais os mesmos. E, vereador Rogério, é incrível, né? Precisamos chegar a uma pandemia para dar visibilidade a quem, naturalmente, no dia a dia, não tem muita visibilidade da sociedade. Eu tenho uma pergunta aqui pelo WhatsApp da senhora Luciene, da Vila União. Ela pergunta: boa noite, sou do grupo de risco. Minhas netas podem me visitar? Só não falou a idade das netas, né? Mas deve ser crianças, né? Ela pergunta se as netas podem visitá-la. É o que nós falamos, podem e devem. Se as netas não têm sintoma, ela também não tem sintoma, não há problema nenhum. Com toda a precaução, com todo o cuidado que nós falamos, estamos tomando, não há problema nenhum de visitar uma pessoa idosa. O que não pode deixar a pessoa idosa isolada. Ah, eu não tenho condições de visitar pela distância. Vamos falar aqui do Goiás, né? No nosso aqui do estado de Goiás. Queria até mandar um abraço para o meu cunhado, Rubens Silva, o Bill, que entrou, vereador, também, lá de Copacabana, sempre acompanhando as nossas lives. Obrigado, Bill. Mora no nosso coração. Bem-vindo, Rubem. Então, o que acontece? Ela deve visitar, é importante, mas se, por exemplo, ela está numa distância muito grande, vamos imaginar que a mãe, a avó, o tio, a tia, enfim, os pais moram aqui em Goiânia, e ela está lá no Alto do Araguaia, está um pouco distante de Jataí, Rio Verde, esses municípios, Porangatu, mais longínquos daqui, liga todo dia. Nós temos hoje o dispositivo do WhatsApp, ela pode fazer uma ligação por conferência, faça isso todo dia, bata um papo agradável com a pessoa. Como é que a senhora está? Tudo bem? E os remédios? Então, isso é importante. Isso é valorizar. Então, ela pode sim. Bom, vamos aqui a mais uma pergunta. Deixa eu me ver aqui. A pergunta é: estou em isolamento. Posso me mudar para a casa dos meus pais ou avós para cuidar deles? Eita, aí não, né? Aí, gente, a pessoa está no isolamento, a própria palavra, a gente lamenta da pessoa estar nessa situação, mas a própria palavra que define a condição dela já é a resposta, né? Isolamento é isolamento. A outra pergunta aqui: moro com idosos e preciso sair para trabalhar. Como protegê-los do novo coronavírus? Aí é o diálogo. Se a pessoa não tem condições de pagar um cuidador, de ter uma pessoa que possa cuidar, ela tem que ver também, vereador, a condição dessa pessoa idosa, né? Porque eu sempre gosto de colocar uma diferença. Quando se fala em idoso no Brasil, são todas as pessoas com 60 anos ou mais.
mas tem que se verificar a condição dessa pessoa. Nós temos pessoas de 60 anos aí, ó, nosso presidente tem mais de 60 anos, presidente da República. Nós temos pessoas de 60, 65 anos, 70 anos que estão com uma saúde perfeita, praticam atividades, estão no mercado de trabalho. Então, essas pessoas mais abalizadas, essas pessoas que têm mais condições físicas, intelectuais, elas têm condição de se cuidar. Agora, se já é aquele idoso que já está enfrentando um processo de semidependência, já não consegue realizar suas atividades diárias com facilidade, ou dependência, aí sim, tem que ter um cuidado muito grande e importante seria que colocasse uma pessoa para tomar conta, senão ela não pode deixar de trabalhar, né? Senão morre todo mundo de fome, e ela tome todas as medidas de precaução até que ela retorne do trabalho. Tudo direitinho, isso é muito importante. Agora, tem uma pergunta aqui, secretário. Essa aqui é minha polêmica, viu? Mas vou fazer. Ela veio do Cerqueira. Ele pergunta o seguinte: o idoso que vier a falecer em decorrência do Covid-19 por falta de condições do Estado, poderá a família do falecido ingressar contra o Estado por indenização, haja visto que a tutela principal é a vida? Então, a gente sabe que em momentos como esse, o Estado vive um estado de calamidade pública. Podemos dizer quase que uma calamidade na saúde. Existem estados do Brasil aí que não suportam mais, né? Temos problemas seríssimos. Então, nesses casos, tudo é avaliação. Que a pessoa possa ingressar com uma ação judicial, qualquer cidadão pode. Agora, vai ser avaliado. Vai ser avaliado. É o direito da defesa, né? Do contraditório. Mas eu digo uma coisa: dificilmente uma pessoa dessa ganha uma ação. Num momento como esse, é difícil, porque há uma precariedade em todo o Brasil. E há já a consciência de que também é um estado de calamidade de saúde pública, né? Em todo o país, né? Tanto que os nossos direitos, né, vereador? Os nossos direitos, direito de ir e vir, nossas garantias constitucionais, o artigo 5º da Constituição, elas são intocáveis. Mas quando é decretado um estado de calamidade pública, então certas garantias elas podem ser não violadas, mas por um momento canceladas até que isso passe. É o que o Estado faz com a quarentena. O lockdown, você não pode sair. Então, pela lei, ele estaria violando o meu direito de ir e vir, mas há uma situação de calamidade pública. Nesse caso, esse decreto, quando existe o decreto, seja do executivo, né, o estadual ou o municipal, esse decreto, nesse caso, ele sobrepõe essa Constituição no nosso país? Então, quando há um decreto em relação a isso, no caso desse, se for decretado calamidade pública na saúde, então não é que ele sobrepõe à Constituição, mas é aberta uma lacuna para que é um caso específico. Então, o que acontece? O poder público manda fechar uma instituição. Aí, não, eu não posso, aquela coisa, mas há um estado de calamidade. Então, foi decretado ali, há uma exceção para que o Estado possa efetivar esse decreto e ele não estará, de maneira alguma, pela lei, violando os direitos e garantias da pessoa. Excelente. Secretário, antes de nós entrarmos em mais perguntas, que tem mais aqui algumas, eu gostaria que o senhor, como o nosso subsecretário nacional do Republicanos Idosos, falasse um pouco desse trabalho que é realizado, inclusive aqui no estado de Goiás. O senhor tem feito esse trabalho com os idosos, que nós temos acompanhado aí. Fala um pouco desse trabalho maravilhoso para os idosos que têm feito aí no nosso estado de Goiás. Falo e já aproveito para mandar um abraço para a doutora Elisvânia, uma grande advogada, também faz parte do Republicanos Idosos e trabalha lá, servidora da Câmara dos Deputados, a Socorro Araújo também, trabalham com o deputado Márcio Marinho e com o nosso, estava assistindo, secretário nacional dos Idosos Republicanos, que é o deputado Océsio do Pernambuco. Vereador Rogério, como nós representamos uma entidade política, o Republicanos é o único partido do Brasil que desenvolve um trabalho específico para as pessoas idosas. Então, nós trabalhamos o quê? Na garantia dos direitos, o que está previsto no Estatuto. É um trabalho de conscientização acerca da violência contra a pessoa idosa,
É um trabalho que leva as pessoas idosas a atrações culturais, porque o Estatuto fala sobre isso, que a pessoa idosa tem direito a ter, participar da vida comum, ter participar da cultura, da educação. É um trabalho que incentiva a pessoa idosa a estudar, aqueles que não conseguiram, a fazer um curso de graduação, se ela tem condição para isso. É um trabalho do Republicanos que leva qualidade de vida. É um trabalho de conscientização. Eu costumo até dizer que a gente trabalha educando para gerar dignidade. Então, tudo que está no Estatuto do Idoso, tudo que é previsto, o Republicanos ele desenvolve anualmente. Quando eu digo anualmente, durante os meses do ano, claro que atualmente, por causa da pandemia, nós estamos sem poder fazer atividades, mas desde a atenção e principalmente a violações de direitos às pessoas idosas. É um trabalho muito bacana. Até o Dia de Talento das Pessoas Idosas, com atrações culturais como dança, tudo isso envolve. Porque Que já participei de uma muito bacana. Fantástica, né? E a Muito pessoa bacana. mas é um partido político, mas o Estatuto do Idoso fala sobre isso. O que está no Estatuto a gente pode fazer. Exato. E, secretário, nessas idas e vindas que o senhor tem ido aí, feito no nosso estado de Goiás, sabemos que o senhor tem feito também participar de palestras com respeito a idosos, tem feito palestras, né, levado essas mensagens aí para que os idosos tenham esse conhecimento do direito que eles têm, né? E qual a palestra, qual o tema que o senhor abordou, que o senhor viu assim uma força maior de interesse dos idosos em conhecer o direito dele, o que eles buscam mais? O que o senhor já viu nessas palestras? O que mais lhe chamou a atenção? Vereador Rogério, tema central, a gente fala um pouco, né, do que é previsto no Estatuto, mas existe um tema que o interesse é geral, quando se trata de assuntos acerca da Previdência. Olha, aposentadoria, muitas pessoas com dificuldades não se aposentaram, não deram entrada na aposentadoria por falta de informação, tudo que envolve a questão da Previdência, seja a pensão por morte, pensão por acidente, enfim, tudo que envolve previdência social é o tema central. Quando começa a falar, a participação é muito grande, as dúvidas são muito grandes, há muito desconhecimento em relação a essa área. Né? Até um detalhezinho, algumas pessoas desconhecem, por exemplo, que elas perguntam, mas a pessoa que recebe uma pensão pode receber um auxílio? A pessoa pode acumular 2 pensões? Eu sou uma viúva, recebo a pensão do marido que é falecido, eu posso receber essa segunda pensão? Olha, não pode, 2 não dá, tem que escolher a que paga mais. Então, as questões relacionadas à Previdência, elas geralmente são os temas que mais chamam a atenção dos idosos. Nesse caso aí, secretário, o senhor também como coordenador de um grupo, chamado Grupo Arimateia, aqui no estado de Goiás, que leva às pessoas o conhecimento das coisas que é preciso o cidadão saber, né? Mas voltado mais para os idosos. Nós acompanhamos um trabalho muito bacana desse Grupo Arimateia, no que diz respeito ao apoio, principalmente aos idosos, nessa questão do auxílio emergencial do governo federal. Houve muitas situações para se definir, para se ajudar, para resolver com os idosos? Algumas. Não foi uma incidência muito grande, a gente pegou algumas pessoas porque boa parte, a maior parte, né, da população idosa, ela já, de alguma forma, percebe os benefícios em relação à aposentadoria, né? Então já tem o seu cadastro, tudo direitinho. Então, essas pessoas, pelas normas que foram divulgadas pelo governo, não teriam direitos, né? Elas já têm sua aposentadoria, assim como a pessoa que já é cadastrada no Bolsa Família. Mas sempre existe alguém que não tem direito nenhum. Então, nós encontramos pessoas idosas que não recebem nenhum benefício do governo, encontramos sim, nenhum benefício do governo, e que não sabiam nem como proceder. Moram sozinhas, moram em casas onde tem outras pessoas desempregadas. Esse fato é muito grande. É uma parcela pequena, mas não importa, né? Se uma ou 2 ou 10 ou 20 pessoas, são pessoas que podem chegar até a passar fome por causa disso. Então, encontramos casos, sim, conseguimos, graças a Deus, atender e resolver alguns, vereador Rogério.
Que bom, que bom. Tem aqui mais algumas perguntas. Eu acho que essa aqui já foi respondida. Bom, essa aqui é bacana. Muitos idosos são ativos. Como convencê-los a ficar em casa? Essa é boa, né? Essa é boa, essa é boa. Olha, o bom diálogo, a diplomacia é sempre bom. O bom diálogo é bom. Numa conversa franca, respeitando o direito da pessoa idosa, eu sou um defensor dos direitos da pessoa idosa, da autonomia e da independência do idoso. Mas uma conversa franca, mostrando que as limitações que o idoso pode ter agora, o jovem também está tendo, o adulto também está tendo. São limitações para todos. Mas se ainda assim a pessoa idosa, eu quero sair, eu quero ir no mercado, eu quero fazer minha caminhada, então você não vai poder impedir. Tome as medidas de segurança, se puder, vá com ela, tá bom? Mas sempre, você não pode trancar a pessoa dentro de casa, né? Até porque nós não conhecemos as reações da pessoa humana, né? Alguns podem entender isso como um carinho, uma proteção, outros podem entender como uma agressão física. Então, o diálogo é o melhor caminho nesse ponto. Nesse trabalho do senhor com os idosos, o senhor percebe que num caso desse, né, o idoso é mais fácil de ficar deprimido ou não? Muito mais. Muito É. mais. Muito mais, exatamente por causa daquele ponto inicial que nós abordamos, vereador. A questão do isolamento e, em muitos casos, do preconceito e a violência. Então, a pessoa idosa, por vários motivos, ela é mais vulnerável a esse sentimento, sim. Bacana. Eu vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro, a partir de que idade, pela lei, no caso, a partir de que idade o cidadão, a cidadã pode se considerar um idoso no Brasil? E qual a lei especificada que protege mais o idoso? Então, a partir de 60 anos, né, segundo o Estatuto do Idoso, boa pergunta, porque eu já vi muitas pessoas confundir, fazer uma confusão. Não, mas idoso com 60 anos. Lei é lei, né? A partir de 60 anos, a pessoa no Brasil é considerada pessoa idosa. É a Lei 10.741, conhecida como Estatuto do Idoso, lá de 2003, que foi sancionada em 2003. E é claro que a lei é lei. Repete a lei aí, secretário. 10.700... 741 de 2003. 741. Você que nos assiste agora pode acompanhar, pode baixar essa lei aí pela internet, é muito fácil e pode ver tudo o que é direito do idoso, tem tudo lá, tá certo? Lei do idoso, 10.741. Exatamente, a gente sabe que essa é a lei, esta é a proteção, porque essa lei é uma lei federal, né, aprovada pelo Congresso Nacional, naturalmente, então ela vincula todo o país. Então, o senhor que é um perito e legislador da Câmara Municipal aqui de Goiânia, o nosso deputado Jefferson, que também defensor do idoso, perito legislador da Assembleia Legislativa aqui do Estado de Goiás, sabem que todas as leis que forem aprovadas nas câmaras municipais, nas assembleias, elas têm que obedecer ao teto do Estatuto do Idoso, que é uma lei federal. Então, elas apenas regulam, melhoram, aumentam garantias, nunca podem tirar. Então, o Estatuto do Idoso, por exemplo, né, o Estatuto prevê o desconto, já que falamos de cultura e atividades culturais. O maior time do Brasil, que é o Botafogo, sem dúvida, né? O maior time da história, vai vir aqui honrar o Estado de Goiás jogando contra o Goiás. Então, aquela pessoa idosa, vou lá ver a seleção brasileira vai vir jogar, que é o Botafogo. Então, ela tem direito a pagar até 50%. Aí vamos imaginar que aqui o prefeito fala, não, aqui não vai ter desconto, não. Não, é inconstitucional. Tem sim. Então, não tem jeito, né? E a procura Inclusive isso, Botafogo, né? esse ponto que o senhor entrou agora, secretário, seria até a próxima pergunta, né? Perguntar aqui se o idoso tem direito a descontos nos eventos culturais e de lazer. Então, já está respondido, né? Tem desconto, né? Tem desconto sim. É só apresentar a carteirinha prova de idade, zoológico, qualquer atividade cultural, ele tem o direito de até 50%. Que bom.
Então, estou quase chegando lá, né? Falta pouquinho para chegar a 60. Estou um pouco para frente, mas, né? A próxima pergunta, secretário. Quais as vantagens do idoso na hora de fazer um concurso público? Ah, muito bom, muito bom. Segundo se eu não me engano, é o artigo 27, se eu não me engano, né? Se não fala a memória, é o Certo. artigo 27 do Estatuto do Idoso. O primeiro critério de desempate em concursos públicos é a idade. É o critério de idade, Hum, então tem preferência. Então, se o jovem lá de 25 anos faz um concurso público, tem a mesma pontuação da pessoa idosa, então, se a pessoa idosa está apta para exercer aquela função a qual ela fez a prova, então o critério de desempate é a questão da idade. que bom, que bacana. Isso significa que os idosos têm a grande vantagem, então, né? Porque já chegou a idade, então, mas ele tem as suas vantagens, né? Exatamente isso para não haver exclusão, né? Para não haver exclusão, para mostrar que a pessoa está apta. Ela fez um concurso, está apta para exercer aquela função, então deixa ela trabalhar. Falando em vantagem, a pergunta é a próxima. O idoso tem algum benefício garantido para a compra de casa própria? Tem sim, agora aí é uma confusão. Talvez um dos maiores desafios que a pessoa idosa enfrenta, vereador, é a compra de casa própria, é entrar num programa deste do governo por causa da idade. Porque esses programas avaliam a expectativa de vida, né? A expectativa de vida. Então, por exemplo, um jovem, vamos colocar um jovem de 25 anos, vamos usar essa idade, se ele entra num programa desse de habitação, então ele tem, pela expectativa de vida que no Brasil hoje chega a ser 74,5 anos, então é feita a matemática em cima dessa expectativa de vida. Então ele tem 25 anos, mais 50 anos para pagar aquela dívida, saldar aquele débito. A pessoa idosa, que já com 65 anos, por exemplo, então, como a expectativa de vida está em torno de 74 anos, o que se imagina? 60, vamos lá, de 64 para 74, ela só teria, teoricamente, mais 10 anos para saldar esse débito. E o que acontece? Então, as parcelas ficam muito grandes. Imagina se eu dividir uma casa própria 50 vezes em 10. Então, para a pessoa idosa hoje adquirir uma casa própria, especialmente nos programas de governo, é quase impossível. Bom. Tem mais uma pergunta aqui, secretário. Assim que lançada a vacina, acredita-se que esteja próximo, as pessoas do grupo de risco, tais como idosos, grávidas, pessoas com histórico de doenças respiratórias, terão prioridade nesse caso, o senhor sabe informar? Bem, o idoso tem prioridade sempre, tá? Sempre, até porque o governo federal, a gente nota, o Ministério da Saúde coloca aquelas datas reservadas. Então, como ele coloca a questão da vacina em relação a grupos de riscos, então, aquelas pessoas que naturalmente fazem parte do grupo de risco sempre terão prioridade. E os idosos sempre terão uma data separada para poder fazer a vacinação, de acordo com a idade, é claro. Né? E é Que sempre bom bom. lembrar, em cima dessa pergunta do amigo, lembrar que foi aprovado, se não me engano, em 2017, uma lei que as pessoas idosas que têm 80 anos também têm prioridade sobre os outros. Tá? Bom, bom. Eu acho que dá tempo de responder a última pergunta. Essa é muito bacana, haja vista que nós temos aí visto, acompanhado pelas notícias, as agressões que os idosos têm sofrido, né? Então a pergunta é o seguinte: existe crime específico em alguma conduta que atinja a integridade física ou moral do idoso? Tem sim. Tá? O Estatuto do Idoso prevê diversos tipos de crime. A pessoa pode ir lá a partir do artigo 95, que fala dos crimes contra a pessoa idosa. Então, para começar, o Estatuto diz que nenhum idoso pode ser vítima de violência, negligência, maus tratos. E eu queria chamar a atenção em relação a essa pergunta do amigo para o artigo 99. O artigo 99 do Estatuto fala que aquele que expõe o idoso, né, expor a pessoa idosa, a integridade dela, física, psíquica, a uma situação degradante,
degradante. Uma situação degradante e injusta é aquela que pode trazer para ela problemas seríssimos, tanto moral, físico, e até trabalhos excessivos, tá bom? Privação de remédios, tudo isso que pode mexer com moral, é o único artigo que a pessoa pode pegar de 4 a 12 anos de reclusão. Tá? Então, até 12 anos de reclusão. É o único, é a pena máxima hoje que o Estatuto prevê, se a pessoa, por conta disso, chegar a óbito. Então, imagine, expor a integridade física do idoso a uma situação degradante, humilhante, em que a pessoa, como o amigo falou, fique abalada emocionalmente, na parte moral, também na parte física, ou expor essa pessoa a trabalhos excessivos, privando de alimentos, privando de remédio, quando sabe que deveria fazê-lo, e essa pessoa chegar a óbito, 12 anos de reclusão. É a pena máxima. O artigo 99 fala sobre isso. E, infelizmente, nós temos acompanhado, né, secretário, que mesmo com essa lei, esses artigos, existem ainda pessoas que têm o maltrato com os nossos idosos, né? Infelizmente. Tem sim, por desconhecer, por achar que nunca vai acontecer nada. Um dos crimes também, uma das violações muito, muito casual e não raro, é se apropriar de bens do idoso e desviar. Dinheiro, benefícios, se apropriar do cartão magnético do banco. Isso é crime. Está lá no artigo 102 e 104, é crime. A pessoa que faz isso, desvia, recebeu lá o benefício do idoso, ao invés de trabalhar para cuidar do bem-estar dele, aí desvia para uma coisa, desvia para outra, compra um imóvel, dá entrada num bem para ele, compra um celular. Isso é crime. Se alguém denunciar, se um familiar souber denunciar, essa pessoa vai responder juridicamente. Tem que ter cuidado. Que bom. Secretário, nós estamos chegando ao fim. Eu gostaria primeiro de agradecer ao senhor pela disponibilidade de poder estar conosco ao vivo e gostaria que nesses minutos finais o senhor desse suas considerações finais e pudesse aí no momento mais oportuno, mais uma vez estarmos juntos, né? Quem sabe. Eu vou deixar essa live aqui gravada no Instagram, né, para que as pessoas que não puderam acompanhar ao vivo possam acompanhar depois, que será muito importante, porque foram perguntas importantíssimas, né, e respostas baseadas dentro da lei, dentro de um fundamento que é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, né, do tratamento com os idosos. Então, gostaria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais, àqueles que nos acompanharam aí e que depois estarão assistindo também a nossa live. Eu queria agradecer, parabenizar o senhor, vereador Rogério Cruz, vereador aqui de Goiânia, por esse carinho com a pessoa idosa, que hoje tem sido, né, dar ênfase os problemas por causa da pandemia. Parabéns por esse cuidado. E dizer o seguinte, para a família, trate o idoso como ser humano, porque o idoso ele é um sujeito de deveres, mas ele tem direitos, ele tem uma lei que lhe protege. Então, olhe para aquela pessoa, não pela idade, pela mudança na parte fisiológica. Olhe como um ser humano que tem uma história. Esse idoso de hoje foi aquela criança que todo mundo abraçava e dizia que bonitinho, foi aquele jovem sonhador, foi o adulto realizador de sonhos. Só que tudo passa. Então, encare e valorize a história do idoso. Olhe para a história, porque o idoso já fez muito e tem muito para contribuir. E durante essa pandemia, esteja bem próximo, carinho, amor, respeito e dignidade. É só isso que a gente tem que pedir. E vai dar tudo certo. Só tenho a agradecer, secretário, nosso subsecretário Ricardo Quirino, subsecretário nacional do Republicanos Idoso e com o nosso coordenador aqui no estado de Goiás. Muito obrigado pela sua disposição de poder aí nos atender, responder as nossas perguntas das pessoas que estiveram aqui colocando pelo WhatsApp, também pelo Instagram em direct. E estamos à disposição da Câmara Municipal, eu também como membro da Comissão da Pessoa Idosa, estou lá à disposição para nós debatermos também mais assuntos e estamos prontos para atender a todos. Só tenho a agradecer ao senhor, agradecer a todos que nos acompanharam e que Deus possa abençoar grandemente ao senhor, a sua casa, a sua família e abençoar todos que nos acompanharam até o momento aqui. Tá certo? Muito obrigado, secretário. Que Deus abençoe o senhor e a todos que nos assistiram. Um abraço. Fiquem com Deus.